é sem dúvidas o desenho canino mais famoso do planeta. E todo mundo concorda, a série é garantia de diversão. Mas você sabia que essa animação tem duas versões que nunca foram exibidas na TV? Alguém pode me explicar que história é essa? Bluey foi lançado na televisão da Austrália no dia 1º de outubro de 2018, mas a primeira versão dela foi exibida no ano de 2016, mostrando um episódio curto onde o Bandit e a Bluey vão até o parque da cidade. É importante dizer que essa versão foi uma das mais importantes, mesmo ela nunca aparecendo para os fãs que curtem a série. E o motivo é porque foi com ela que a Luro Studios, a produtora, conseguiu chamar a atenção da Disney. Se hoje o mundo todo conhece a cachorrinha, é porque há muito tempo esse mini episódio dela surgiu na internet. A segunda versão foi lançada em 2017 e essa você já conhece um pouco melhor, porque se trata do episódio O Fim de Semana, da primeira temporada. É por causa disso que você vai ficar muito feliz em descobrir que agora a gente vai te mostrar as diferenças entre esses dois episódios perdidos de Bluey. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Uma grande diferença entre a versão original e o piloto de 2016 é a sua abertura, porque antes os criadores queriam que fosse uma música tocada por uma banda real de Brisbane, chamada Q-Start. A música se chama Pinball Bass, e como a banda veio da Austrália, todos os fãs daquele país saberiam de onde veio a referência. Mas na versão original tudo ficou muito diferente. Hoje você vê a família Hiller dançando, mas em 2016 era somente a Bluey dentro de um fundo azul escuro e fazendo somente um único passo de dança. A letra que dizia o nome do desenho era diferente da original, e a própria Bluey ainda não era a versão que a gente conhece. Já em 2017 a abertura também mudou. Dessa vez o azul do fundo ficou mais claro e mais parecido com a versão original. A música continuou a mesma e os passos de dança também, mas existe uma diferença. Na abertura de 2017 outros personagens aparecem, sendo eles o Mackenzie e o Rusty. No piloto de 2016, a história começa com a Bluey chegando no parque de diversões como Bandit. Aqui a gente descobre a primeira diferença, porque a cachorrinha tá no seu carrinho de bebê. A Bluey seria muito mais nova do que ela é na série. Isso quer dizer que se na versão original ela tem 7 anos, no piloto ela teria menos do que 4. E isso precisou ser mudado, porque a Bingo não participaria das brincadeiras se fosse ainda mais nova. Ou pior, talvez ela nem existisse se a Bluey ainda precisasse de um carrinho de bebê. Nessa história, a protagonista estava ansiosa para brincar no balanço, e ela disse pro Bandit que precisava que ele a empurrasse bem alto. Essa ideia também mudou, porque ele fica distraído com o celular, enquanto a cachorrinha dá uma volta inteira no brinquedo do parquinho e de um jeito muito perigoso, tanto que o Bandit perde o controle e a Bluey dá uma pancada nele pelas costas. O canal de TV ABC Kids da Austrália, que foi o primeiro lugar onde o desenho foi exibido, não gostou nada disso, já que mostrar cenas de pessoas se machucando não é nada legal, e é por isso que você nunca viu esse episódio. Ainda no de 2016, dois amigos da Bluey aparecem para ver ela brincando no balanço, e eles são o Mackenzie e um Border Collie sem nome. Mas pera, como assim? Você não ouviu errado. Hoje a gente sabe que o Mackenzie é o cachorrinho da raça Border Collie, mas no piloto de 2016, o nome seria do Rusty. A gente sabe disso porque quando a Bluey tá brincando, ela chama pelo nome Mackenzie. Mas é o Red Kelpie quem responde. Em algum momento, a Luro Studios decidiu que o Border Collie teria o nome que a gente conhece hoje, e resolveram chamar o Red Kelpie de Rusty. Essa foi a segunda mudança em relação a esse personagem, já que seria ele o protagonista na ideia original. Será que o desenho se chamaria Rusty ou Mackenzie? Você prefere a Bluey ou Rusty como protagonista? Comenta a hashtag Bluey pra gente se divertir. Aproveita e diz qual que é o seu episódio favorito da série da Bluey. Eu tô curioso pra saber. Lembra do episódio Bob Bilby quando as cachorrinhas ficam jogando no tablet o tempo todo? E a mensagem é que ficar na frente das telas por muito tempo não é uma boa ideia? No piloto de 2016, o Bandit fica distraído com um jogo que é uma versão do famoso Fruit Ninja, onde você tem que cortar pedaços de frutas e legumes que aparecem na tela do celular. Essa seria uma grande referência da série para um famoso jogo de telefone. Mas a ideia não foi aceita, porque mostrar uma pessoa distraída não é uma boa mensagem.
e é por isso que você nunca viu essa cena. Como você já sabe, a Bluey é um desenho da Disney, e é justamente por causa disso que ele é famoso no mundo inteiro. Já no piloto de 2016, a Luro Studios tinha a ideia de chamar a atenção do Mickey Mouse. Se você olhar para as costas da Bluey no piloto, vai ver que a cachorrinha já tinha uma mancha nas costas, que lembra muito o ratinho mais famoso do planeta. Mas a diferença é que no original, a referência ao Mickey tem um tamanho menor, e somente 3 manchas, enquanto no piloto o desenho é maior. Tanto no de 2016 como também no de 2017, o Bandit está diferente. Mas se você olhar para o personagem na primeira versão, vai ver que ele ainda não é o Sr. Hiller que a gente conhece. O Bandit atual é mais alto e mais redondo que a sua versão antiga. Se você olhar o pai da Bluey de 2016, vai ver que ele tem um desenho mais quadrado. E a principal diferença é que o Bandit atual tem a barriga amarela, enquanto o antigo era ainda desenhado com um tom de azul claro na parte do estômago. O piloto de 2017 tem várias diferenças do que a gente vê na série original. E como já falamos, ele é uma versão anterior do episódio O Fim de Semana. Por isso, vamos lembrar como foi essa história. A Bingo tá na cozinha comendo seu cereal de café da manhã. Então o Bandit diz que é final de semana e que por isso elas vão brincar muito. É quando a Bluey entra na cena e entrega pro pai uma cartinha com uma baqueta de bateria dentro do pacote. Bluey pede pra Bingo fingir ser uma estátua, porque a brincadeira vai ser vender uma estátua mágica pro Bandit, mas sem explicar que ela se move. O Bandit compra a estátua mágica e é aí que começa toda a confusão. Mas quando ele descobre que foi enganado, a Bingo termina a brincadeira, porque ela descobre um inseto que se parece com uma folha. A gente tá te contando essa história porque ela teria a primeira aventura da série, no lugar de tudo que acontece no episódio Xilofone Mágico. Mas oficialmente a história de um instrumento musical é a primeira aventura das cachorrinhas. O motivo da Luro Studios ter mudado de ideia é algo que os fãs nunca descobriram. Mas enquanto o Xilofone Mágico é o primeiro episódio da série de 2018, a história de O Fim de Semana se tornou a 6ª história na contagem oficial. Mas você não pode mudar de ideia em ser um inscrito do canal. Ative também o sininho das notificações para sempre receber os nossos vídeos. No piloto de 2017, a história ainda começa com a Bingo cantando e comendo o seu cereal. Mas se você prestar muita atenção na cozinha da casa dos Hiller, todo o cenário é diferente. Veja que na mesa do episódio piloto tem apenas uma jarra de água e um copo, mas no original a jarra é de suco. A tigela de cereal da Bingo no piloto é somente um pote verde, mas no original é uma vasilha verde escura com estrelas, sem falar que o cereal é diferente também, sendo da original com detalhes. A mesa e as cadeiras do piloto são azul clara, enquanto no original são feitas de madeira com almofadas. A mesa do episódio piloto tá longe da janela e existe um móvel rosa no fundo, mas no original a janela tá bem mais próxima, enquanto existe um balcão com uma cesta de frutas no fundo. A parede é branca no episódio piloto e a cozinha mostra uma porta no fundo, enquanto no original a parede é mais amarela, e no lugar onde deveria existir uma porta, os desenhistas colocaram um armário verde. Outra grande diferença tá no Bandit. No piloto de 2017 tem apenas a metade da cabeça com a mancha escura, enquanto no original a gente sabe que toda a cabeça muda de cor. E a barriga dele no piloto é azul clara, igual a outra versão de 2016. Mas no original a barriga do Sr. Hiller é amarela. Observe que quando a Bluey entra na cena, o brinquedo que ela utiliza para segurar a carta é diferente no tamanho e na cor. E as baquetas que ela entrega para o pai também não são iguais. No piloto é uma baqueta rosa, enquanto no original ela é verde. Na cena da sala, o Bandit está assistindo a um jogo de beisebol, e no original também, mas a posição do desenho é completamente diferente. Uma a gente vê à frente e a outra aparece de lado, enquanto o cenário também muda muito, porque no original a TV está ao lado de uma janela, enquanto no piloto o que aparece é uma saída para o jardim da casa. Lá as irmãs estão em cima do pai, mas o cenário parece uma sala de brinquedos com lápis de cor, livros e instrumentos. Mas na versão original eles estão em uma sala comum e a posição do Bandit é diferente. No piloto, a cabeça dele está virada para a esquerda, no original, para a direita. A Tilly aparece no piloto de 2017. Ela não tem uma mancha escura na cabeça, como é no original. Quando o Bandit vai assistir à TV, a gente vê mais diferenças na sala da casa. No piloto, os sofás são brancos
e existe uma janela grande no fundo. Mas no original só existe um sofá vermelho e uma poltrona, e não existe nenhuma janela no fundo. O Sr. Hiller também segura as filhas de um jeito diferente. No piloto, a Bingo tá na direita e a Bluey na esquerda, mas no original as posições são ao contrário. A cena do banheiro é quase igual nos dois episódios. No piloto, a parede é roxa e existe um papel pendurado com algumas anotações. Tá escrito lista de coisas para fazer e nela diz: primeiro, pagar as contas; segundo, serviço de carro; terceiro, dentista; e quarto, encontro PTA, que significa uma reunião de pais e professores na escola das garotas. Agora, no original, as paredes são verdes e não existe nenhum papel pendurado, porque o Bandit deve ter esquecido das tarefas. Outra diferença é que a Bluey está segurando outro livro. No piloto, ele é laranja, enquanto no original é um livro verde. A sala da frente da casa é diferente também. No piloto, as paredes são brancas. Tem um pôster de girafa pendurada no fundo. A porta é dupla, com uma parte transparente. E existe um quadro de um cachorro de óculos. Já no original, o quadro mostra o pai da Tilly, e ele é muito maior. A porta não é dupla e não existe girafa na parede. E por fim, você sabe o que sempre vai existir? Um novo vídeo no canal. Por isso, separamos mais 2 conteúdos para você escolher. A gente se encontra daqui a pouco. Até a próxima!